Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Em vez de uma pessoa ou um evento, vamos mergulhar a fundo num lugar, um bairro de Osaka chamado Suminoe. Olá. E a razão é que este pedaço de terra, ou o que parece ser terra, é um autêntico livro de história vivo. Conta a longa e por vezes violenta relação de Osaka com o mar. É uma escolha fascinante porque Suminoé encapsula séculos de transformação. As fontes que temos à nossa frente contam não uma, mas 5 histórias sobrepostas, quase como camadas geológicas. Exato. E juntas revelam como uma antiga costa sagrada se tornou num dos territórios mais artificialmente construídos do Japão. Pronto, a nossa missão hoje é essa. Vamos tentar escavar, metaforicamente claro, e ver que histórias se escondem debaixo do betão e do asfalto. Como é que o mesmo sítio pode ser o berço da identidade de Osaka, como a cidade da água? E ao mesmo tempo ser o palco de uma batalha constante entre a humanidade e o oceano. Precisamente. O ponto de partida para entender tudo isto é uma ideia quase vertiginosa. A maior parte do solo que se pisa hoje em Suminou, especialmente na zona portuária de Nanko, não existia há 150 anos. A sério, era mar aberto. Era mar aberto. E isto introduz-nos ao que poderíamos chamar de dialética geográfica, uma tensão permanente entre a natureza, que cria terra lentamente, e a ambição humana, que a cria de forma maciça, quase instantânea. E cada aterro conta uma história diferente, suponho. Exatamente. Uma história de poder, de necessidade e, como vamos ver, de uma eventual busca por reconciliação. Ok, vamos então desempacotar isto. A primeira história leva-nos a um lugar que parece saído de um conto, o Santuário Sumiyoshi Taisha. É um dos mais antigos do Japão, um farol espiritual para marinheiros. Mas a sua localização, essa conta outra história, não é? Completamente. A grande estrada cerimonial que leva ao santuário, a Omotesando, hoje atravessa um parque muito sereno, o Parque Sumiyoshi. Certo. Mas originalmente essa estrada terminava na beira-mar. Os peregrinos e os marinheiros desembarcavam e caminhavam diretamente para o recinto sagrado. O mar estava literalmente à porta. É incrível pensar nisso. Então, quando se caminha por aquele parque hoje, estamos a caminhar no fundo do mar, basicamente? Ou pelo menos na antiga Zona das Marés, sim. É a descrição perfeita. É como caminhar sobre um fantasma geográfico. Uma marca que o oceano deixou para trás. Exato. A estrada Omotensando funciona como um fóssil vivo da antiga linha costeira. A Terra foi avançando para o oeste, primeiro por processos naturais, sedimentos do rio, e depois de forma muito mais agressiva por aterros humanos. E a estrada ficou, mas o mar desapareceu. O mar recuou centenas de metros, depois quilómetros. A estrada é uma testemunha silenciosa de tudo isso. E o parque em si? Também li que tem uma história curiosa. Sim, e reflete uma enorme mudança de mentalidade no Japão. O Parque Sumiyoshi, inaugurado em 1873, foi o primeiro parque público de Osaka. O primeiro? O primeiro. Mas o terreno que ocupa era o antigo recinto de corridas de cavalos do Santuário, um espaço para rituais sagrados. Na era Meiji, com a modernização, houve este movimento para transformar espaços religiosos, semi-privados, em espaços cívicos. A transição do sagrado para o público. Exatamente. Então, para quem visita a zona, a experiência muda completamente com este conhecimento. Não é apenas um parque bonito. Deixa de ser um simples passeio e passa a ser quase uma experiência arqueológica da paisagem, não é? Tentar imaginar as ondas onde hoje há árvores. E essa ideia de uma paisagem que guarda memórias de algo que desapareceu leva-nos diretamente a outro lugar. Um lugar que hoje associamos à indústria, mas que já foi poesia pura. Estamos a falar do pântano de Asazawa. Durante séculos, desde o período Heian, este pântano era famoso em todo o Japão pelas suas flores de íris, as Kakitsubata. E não eram umas flores quaisquer, tinham um estatuto cultural enorme. Enorme. A primeira grande antologia de poesia japonesa, o Manyoshu, já lhe faz referência no século VIII. Mais tarde, o grande poeta Fujiwara no Teika escreveu sobre como as íris pareciam tingir as mangas do seu kimono de púrpura. Uau! Era um lugar de peregrinação estética, então. Sem dúvida. E essa fama durou séculos. Até o imperador Meiji, numa visita em 1877, ficou tão impressionado que compôs um poema em sua honra.
E agora pensemos no contraste. Esta imagem de beleza delicada, celebrada pela mais alta cultura do país. Uhum. E a imagem que Osaka ganha mais tarde. A cidade do fumo, cinzenta, industrial. O pântano de Asazawa é o fantasma da paisagem que foi sacrificada em nome do progresso. Foi completamente soterrado em 1906. Que história triste. E resta alguma coisa disto tudo? Resta, e é um ato de resistência cultural muito bonito. O pequeno santuário de Asazawa ainda existe, espremido entre edifícios. E mais importante, quando a comunidade local teve de escolher um símbolo para o bairro, não escolheu uma chaminé, Escolheu a flor de íris. escolheu a flor de íris. É uma forma de dizer, nós não nos esquecemos. É um ato deliberado de preservação da memória. Fantástico. Visitar o santuário hoje, especialmente na época da floração, é conectar-se com essa teimosia, com a alma do lugar. Passamos do sagrado e do poético, onde a natureza ainda mandava, para uma nova fase. A terceira narrativa é sobre a era em que os humanos começaram a redesenhar o mapa. O período Edo, a cozinha do Império. Sim, aqui a ambição comercial toma o lugar da contemplação. A prosperidade de Osaka dependia de logística. E o grande desafio eram os pântanos. A solução foi uma proeza de engenharia financiada não pelo Estado, mas por comerciantes riquíssimos. O Shinden, as novas terras de cultivo. Exatamente. O processo era engenhoso. Escavavam uma rede de canais, os Orikawa, que drenavam os pântanos, criando terra fértil para arroz e algodão. E os canais serviam também para transporte, certo? Certo. Tornaram-se nas autoestradas da época. Os barcos levavam os produtos diretamente para os mercados no centro de Osaka. O distrito de Kagaya é o exemplo perfeito disto. Então, esta foi mesmo a primeira grande vitória da engenharia humana sobre o ambiente ali. Sem dúvida. A primeira vez que o capital privado redesenhou a paisagem de forma tão massiva. No entanto, a história destes canais é também uma lição sobre a impermanência da tecnologia. Ficaram obsoletos. Completamente. Com o comboio e depois o automóvel, os barcos lentos tornaram-se ineficientes. Os canais, antes vitais, passaram a ser vistos como obstáculos. E então começaram a aterrá-los para fazer estradas. Precisamente. A via rápida Hanshin, que hoje corta a zona, corre em parte sobre o leito de antigos canais. Que ironia tremenda. As vias que deram a Osaka a identidade de cidade da água foram sacrificadas para dar lugar ao betão. E foi um processo que alienou as pessoas da água. Construíram separadões, cobriram-se os canais. Hoje, para encontrar vestígios disto, temos de ser detetives urbanos, a procurar uma ponte antiga que já não atravessa nada. A escala da ambição humana parece aumentar a cada história. E isso leva-nos à quarta, que é talvez a mais dramática. A criação de Nanko, o Porto Sul. A escala aqui é outra coisa. O projeto começa no início do século XX, com o plano Great Osaka. Queriam transformar a cidade numa potência industrial global. E Nanko seria o portal para o mundo. Exato. A construção começa a reclamar terra ao mar, mas depois a história dá uma reviravolta sombria. A Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Em 1941, o projeto comercial é suspenso e a terra que já tinha sido criada, destinada a cais e armazéns, é imediatamente requisitada para fins militares. De um dia para o outro. De um dia para o outro, o futuro porto de Osaka transforma-se numa fortaleza. Instalam ali baterias de artilharia antiaérea, depósitos de madeira e o mais perigoso, paióis de pólvora. Que destino para uma terra que nem sequer existia há poucas décadas. E depois da guerra? Voltou ao seu propósito industrial. Mas a história mais inacreditável de Nanko vem muito mais tarde, nos anos 70, e envolve a criação de um dos seus marcos mais inesperados. Que é? O Santuário de Aves de Nanko, um oásis de vida selvagem, um paraíso para aves migratórias. Mas a sua origem é tudo menos natural. Espera lá. Se o local original era mar aberto, como é que criaram a terra para um santuário? E aqui é que a história se torna quase surreal. Em 1978, para expandir o porto, dragaram o fundo da baía e pegaram em todo aquele lodo, aquela lama escura, e despejaram-no numa área designada, criando uma nova ilha. Com o lodo do fundo do mar. Com lodo do fundo do mar. Demorou 2 anos inteiros para que a lama secasse o suficiente para se poder caminhar sobre ela. O solo do santuário é literalmente o fundo do mar dragado,
misturado com décadas de resíduos industriais. Estás a dizer-me que um dos ecossistemas mais vibrantes da zona nasceu do lixo industrial? Como é que isso é possível? É o que as nossas fontes descrevem como um milagre ecológico. É a joia escondida mais paradoxal de todas. O valor do Santuário de Aves não está só na beleza, mas no seu passado brutalmente artificial. É a prova da resiliência da natureza. Exatamente. A vida encontrou forma de florescer no terreno mais inóspito e improvável que a engenharia humana conseguiu criar. Um oásis nascido da ambição, da guerra e do lodo. Esta história é incrível e leva-nos à última camada da nossa exploração. Depois de séculos a lutar contra a água, a cobri-la, a poluí-la, parece que Osaka chegou a um ponto de viragem. Chegou a uma crise de identidade. No pós-guerra, a cidade da água tinha desaparecido, substituída pela cidade do fumo. Os rios eram esgotos, os paradões de betão criaram uma barreira. A população estava divorciada do seu elemento fundador. Completamente. E a resposta foi o projeto Renascimento da Cidade Aquática de Osaka. Uma mudança total de filosofia. Foi mais do que isso, foi quase uma tentativa de cura psicológica urbana, não foi? Foi o reconhecimento de que a relação com a água tinha de ser reparada. E Nanko, o símbolo máximo da transformação industrial, foi escolhido para ser um laboratório desta nova visão. Mas não há aqui uma certa artificialidade. Chamar a isto um renascimento aquático, quando tudo é construído em aterros, soa um pouco a marketing. É uma excelente questão. E a resposta talvez esteja no símbolo perfeito desta nova filosofia. O spa de águas termais naturais ao ar livre, de Suminoe. Um spa de águas termais, em cima de um aterro. O paradoxo é total. Exatamente. Oferece uma experiência que vende a ideia de natureza, de relaxamento, num terreno que é 100% artificial. E isto revela um desejo urbano muito profundo. A ânsia por uma ligação à natureza. Mesmo que essa natureza tenha de ser construída. É isso mesmo. A experiência de visitar aquele spa não é só sobre relaxar, é participar na filosofia moderna de Suminoe. É a busca de bem-estar e cura num dos ambientes mais alterados pelo ser humano no planeta. Uau! Que viagem! Percorremos as 5 camadas da história de Suminoe. Do sagrado ao poético, do comercial ao bélico e, finalmente, ao terapêutico. É impressionante como este bairro é um espelho da própria história de Osaka. Com essa linha costeira em constante fuga a servir de fio condutor. E se olharmos para o conjunto, emerge um tema muito poderoso, a arrogância e a reconciliação humanas. A criação de terra foi um ato de poder, uma demonstração da nossa capacidade de moldar o planeta. Mas essa arrogância teve um custo. A poluição, a perda de identidade, a alienação. Exatamente. E lugares como o Santuário de Aves e o Spa representam então essa tentativa de reconciliação. São tentativas de fazer as pazes com as paisagens que nós próprios criamos. Sim, é um reconhecimento tardio dos custos e um esforço para reintroduzir a natureza e a água na vida cotidiana, mesmo que de formas artificiais. É a humanidade a admitir que, depois de dominar o mundo, tem a responsabilidade de o curar. Olhando para toda esta história, de uma costa sagrada a um spa num aterro, fica uma questão para refletirmos. Se as paisagens podem ser tão profundamente feridas pela nossa ambição e depois, com o tempo, podem ser repensadas para procurar uma forma de cura, que outras cicatrizes urbanas à nossa volta, nas nossas próprias cidades, escondem histórias semelhantes de conflito e eventual reconciliação, apenas à espera de serem redescobertas?